Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Lembrando que você nos acompanha pelo portal sba1.com, pelas antenas parabólicas, você nos acompanha também pela Claro TV, pela Neo TV no Brasil e no Paraguai e a partir de agora no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. Começa o programa de hoje falando a respeito de China e Estados Unidos, porque a situação tem novo capítulo, aliás, sempre tem uma nova questão. Se na semana passada tudo estava sobre a questão de Hong Kong, a disposição norte-americana, sobre aquilo que estava sendo feito, nós tivemos hoje a China colocando aí mais lenha na fogueira. Por quê? O que começou o dia aqui no Brasil, né? Na China já tinha acontecido há muito tempo, né? Já era final do dia, mas aquilo que começou como um rumor de mercado foi se confirmando durante o dia e agora todo mundo já sabe disso, apesar de não ter tido nota oficial no portal do governo chinês, já se sabe que é fato. A China mandou que as suas empresas estatais suspendessem as compras de carnes, de soja, de algodão e alguns outros produtos dos Estados Unidos. É isso mesmo, é mais um passo nesse fator, dessa retórica entre o conflito comercial de Estados Unidos e China. Disse mais, que se os norte-americanos cedessem, se eles cederem em relação a Hong Kong, eles suspendem a suspensão. Por incrível que pareça, dá até um pleonasmo quando se fala isso, mas a China colocou esse fator em relação a Hong Kong como elemento principal nesse novo capítulo do conflito comercial entre China e Estados Unidos. E eu sigo falando a respeito desse assunto porque a participação do professor Marcos Fava Neves de hoje, aqui no Agricultura BR, é exatamente para falar a respeito deste tema. Ora, nós estamos vivendo um cenário no qual China e Estados Unidos não dão um passo claro em relação à resolução dos conflitos. Vinha muito bem antes da pandemia, durante essa pandemia ficou em segundo plano e agora nós temos aí essa nova situação. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves a respeito da absorção de impactos em relação ao conflito, como é que ele fica, como é que ele se posiciona, já que o Brasil, durante bom tempo, durante esse conflito comercial, que agora parece que deu uma acirrada de novo, nós tivemos o Brasil em diversos produtos levando vantagem comercial. Sim, o conflito comercial entre Estados Unidos e China, que vinha num processo de melhoria antes da pandemia, com a assinatura da fase 1 do acordo, agora com a crise política que se estabelece entre os países, volta a piorar. Os Estados Unidos, de certa maneira, estão emitindo opiniões a respeito do problema chinês, Hong Kong, e isso tudo tem deixado autoridades lá da China decepcionadas e houve já uma solicitação para que as tradings chinesas e as companhias chinesas controladas pelo Estado diminuam ou até parem a compra de grãos e de carnes dos Estados Unidos. Como os chineses estão num processo de construção de estoques com diversas preocupações, em esse quadro se verificando, é provável que venham com mais força comprar produtos do Brasil. Então, é um momento muito complexo que nós estamos vivenciando, os Estados Unidos também com essa onda de protestos lá dentro. Enfim, o que não falta no mundo hoje é complexidade.
Bom, e todo esse cenário que eu falei agora há pouco, que envolve carne suína, que vai envolver carne bovina também, soja, China avisou que não compra produtos dos Estados Unidos, avisou as suas empresas estatais, não é mais rumor de mercado, é fato. Está acontecendo isso mesmo, né? Mais um capítulo dentro do cenário desse conflito comercial. Mas a primeira coisa quando ouvimos isso é olhar dois elementos. O primeiro deles, como a agricultura BR tem ali, é inegável, né? A soja é a principal cultura, commodity, que nós falamos nesse programa. Então, claro que a primeira coisa que a gente fez foi olhar três questões, melhor dizendo. A primeira, a soja em Chicago. Como é que está operando a soja na Bolsa Norte-Americana? A segunda é em relação ao dólar. O dólar tem outros fatores além da China e Estados Unidos e seus conflitos. Tem os fatores também internos aqui do Brasil que acabam influenciando a moeda norte-americana. O outro foi o prêmio da soja pago nos portos. Esse, eu vou falar ainda hoje, a expectativa aqui da equipe do Agricultura BR é de elevação nos prêmios para a soja nos portos do Brasil, porque vai migrar e a Argentina, como eu já vinha dizendo já há semanas, não tem condição de embarcar praticamente nada. Mas os operadores de mercado lá nos Estados Unidos, por enquanto, eles estão esperando para ver como é que isso vai acontecer, como é que a China vai se portar de fato. Por enquanto, o pessoal está sinalizando espera, e com isso soja sobe em Chicago. Veja comigo como é que vem soja. Você vê aqui a posição de julho, a $8 44 centes mais 4 por bushel. Agosto, $8 46 centes mais 6. Setembro, $8 48 centes por bushel. E a posição de novembro, a $8 54 centes mais 6 por bushel. São os negócios que eu trago agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, nós temos elementos que acabam trazendo impacto para o dólar. Além do fator do Covid-19, que já está num contexto, e aí toda vez que se tem um número menor de pessoas infectadas, até pessoas falecidas, é claro que vai melhorando a situação, o posicionamento econômico mundial. Tem também esse conflito entre China e Estados Unidos, que de leve acaba impactando os negócios. Tem o fator das disputas políticas dentro do Brasil, que aqui o dólar para o Brasil acaba influenciando muito. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o dólar, elemento fundamental para as negociações de produtos de exportação, como soja, como café, como milho, como carne bovina e outras carnes. Você vê que nós temos aqui o dólar hoje a R$ 5,37 mais 4. Isso mesmo, dólar R$ 5,37 mais 4, uma alta de 0,63%. 0,63% é o que nós destacamos agora com a moeda norte-americana. Daqui a pouco eu vou conversar com o Walter Puga Júnior, a gente vai falar sobre o que vem acontecendo no mercado brasileiro, os números parciais aí em relação às estimativas para 2020, em lugar nenhum do mundo é bom. Não, é inegável. Em lugar nenhum do mundo é bom quando você vê a economia de uma maneira macro. Entretanto, quando nós dividimos os setores, comércio, indústria, agroindústria e principalmente o agronegócio, de uma maneira geral, pegando produção, todas as cadeias produtivas, o sistema agroindustrial, falando aí metodicamente, né, de uma maneira mais academicista, o sistema agroindustrial vem bem no Brasil. Aliás, é o único que traz um cenário positivo. Daqui a pouco eu falo sobre esses cenários mais complicados aí que acabam influenciando o dólar aqui no Brasil. Por enquanto, você acompanha comigo cotações de mercado. Primeiro de junho. 1º de junho é marcado por uma informação que começou aqui à madrugada no Brasil como um rumor de mercado, entretanto, vai se confirmando, já está confirmada. A China ordenou às empresas estatais do país a não fazerem aquisições de carnes, de algodão
e soja dos Estados Unidos. Já havia um retorno das compras de soja norte-americana por parte dos chineses. Isso trazia algumas expectativas melhores para a cadeia produtiva dos Estados Unidos. O Brasil, por outro lado, que é o país mais assediado pela China, por vários fatores, mesmo com uma soja no valor em tonelada, para quem não acompanha a Agricultura BR diariamente, nós trazíamos no final, há cerca de 12 dias, nós trazíamos aí um levantamento que mostrava o seguinte: a soja brasileira, a tonelada da soja brasileira é $11 mais cara que a norte-americana. Ainda assim, a China prefere pegar soja aqui, não é só por uma questão política, é também por uma questão do nível de proteína da soja brasileira, ela tem uma condição melhor. Pegando aqui nos portos brasileiros, no Porto de Paranaguá, por exemplo, e Santos, a soja é mais cara que pegar no Golfo dos Estados Unidos. Esse é um elemento. E aí você viu, né, aí está escrito na tela, o que a equipe da Agricultura BR está pensando. E é muito provável que isso venha a ocorrer. Com essa suspensão, ainda que esse seja mais um passo do conflito, o que nós falamos de conflito entre Estados Unidos e China? Ele começa, ele tem um ponto ali de ebulição, depois ele acaba trazendo algum tipo de estabilidade, ainda conflitante, e depois eles resolvem alguma questão. É claro que os dois países têm interesse em ter aí algum tipo de acordo. E a China disse que, se os Estados Unidos não recuar em relação ao cenário de Hong Kong, vai manter a suspensão com esses produtos. Então, na base, China não vai comprar carnes nem soja dos Estados Unidos. Com isso, acreditamos aqui no Agricultura BR que o prêmio da soja, a gente acompanha todo dia, o prêmio da soja deve subir nos portos brasileiros. O levantamento de hoje, que a gente acabou de consultar as corretoras, principalmente a Grãos Corretora, ainda não traz elevação para prêmio. Mas nos Estados Unidos, como você já sabe, lá a soja em Chicago continua com uma operação normal. Não teve ainda nenhum impacto maior em relação a essa situação nova entre China e Estados Unidos. Nós vamos dar uma olhada agora com soja, como é que ela vem. Ela vem com um valor melhor do que o fechamento de sexta-feira, vem a R$ 107,00, valor de R$ 107,00 o valor da saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega agora no mês de junho, é o que a Agricultura BR destaca, trazendo aí o valor a R$ 107,00. Mas uma das coisas que nós podemos colocar aqui é que a China, apesar de ter trazido de novo, está tentando manter a demanda de soja aqui no Brasil, a estimativa, a gente vai ter o fechamento, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente a gente deve ter o fechamento dos números de exportação no Brasil hoje ainda pela Secretaria de Comércio Exterior. É muito provável que dessas 14 milhões de toneladas que o Brasil está exportando nesse mês, que é a estimativa, entre 9 e 10 milhões tenha como destino China. A própria China, ela afirma que junho, julho e, na sequência, maio, junho e julho, serão 3 meses com uma compra, né, com uma chegada de soja brasileira em território chinês na base de 9 milhões de toneladas. Então, é muita soja indo. Já é muito volume, essa soja já estava negociada já há algum tempo. E a questão é, o Brasil não tem como conseguir fornecer 80 milhões de toneladas de soja para a China. A Argentina não consegue embarcar, como eu estava dizendo semana passada. Não tem condições logísticas de fazer isso, a capacidade está muito baixa, inclusive parte da demanda que nós temos de milho aqui no Brasil, da Argentina está vindo para o Brasil. Então, o que nós temos? Uma situação que tudo leva a crer que a China vai comprar soja, maior quantidade, o que puder colocar de soja aqui do Brasil para conseguir manter aí essa demanda, essa expectativa da equipe da Agricultura BR, mantendo-se essa situação de suspensão de compra pela China de produtos norte-americanos de novo. Falamos agora do Dia Mundial do Leite. Hoje é 1º de junho, há uma série de desafios a serem enfrentados pela produção leiteira do país. Falamos aqui sobre o mercado, falamos sobre o mercado do leite, é claro, também. E você vai acompanhar agora uma entrevista do presidente da Abraleite, Geraldo Borges, a Jorge Zaidan, que falou a respeito da data de hoje. Geraldo Borges, presidente da Abraleite, 1º de junho, Dia Internacional do Leite. O que a associação tem a dizer
para a cadeia produtiva, para o produtor leiteiro do país? Muito importante valorizar essa data, pois o produtor de leite ele tem uma responsabilidade muito grande econômica e social no nosso país. São milhões de empregos gerados nessa cadeia. Nós temos algo em torno de 1.200.000 propriedades ou estabelecimentos produtores de leite. São milhares de indústrias de laticínios e cooperativas que vivem desse produto produzido pelos nossos produtores de leite brasileiros. E esse dia precisa ser comemorado, precisa ser trabalhado, sempre lembrado, não só por toda a classe, por toda a nossa cadeia produtiva do leite, mas também pela sociedade brasileira. Dar o valor que esse alimento tem, dar o valor que essa classe produtora de leite tem, que essa cadeia leiteira tem. É muito importante isso. E gostaria de lembrar que, desde o final de 2019, a Abraleite solicitou a alguns parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária que fizesse um projeto de lei na Câmara para que a gente tivesse o Dia Nacional do Produtor de Leite. Então, eu gostaria também de deixar essa notícia aqui, que esse projeto de lei está tramitando nas casas, na Câmara e no Senado, para ir até a sanção do nosso presidente da República. E o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos também, no dia 12 de julho, essa data como sendo a data do produtor de leite. Então, teremos como comemorar não só essa do dia 1º de junho, como a do dia 12 de julho, que vão ser datas que precisam ser trabalhadas para que cada vez mais a cadeia seja valorizada e esse alimento super nobre, que é o leite e seus derivados, também tenha o reconhecimento da sua importância para a saúde humana em todas as fases da vida. Geraldo, sempre foi um desafio da cadeia, de associações, aumentar, incentivar o consumo leiteiro pela população brasileira. A gente sabe que o consumo aqui no país não é o ideal, poderia ser bem melhor. Agora, diante do isolamento, da crise, acho que esse desafio se torna maior, né? Sim, com certeza. Por um lado, sim, por outro, não. A gente pôde observar em alguns momentos dessa crise, da pandemia, inclusive através de uma pesquisa que a Embrapa, por meio do CILEITE, do Centro de Inteligência do Leite, apoiada pela Abraleite, fez, e nós tivemos condições de, durante a pandemia, ver o comportamento da sociedade em relação ao consumo de lácteos, principalmente no canal Residências, ou seja, através das compras que as famílias fizeram para consumir internamente, consumir durante o confinamento, podemos ver o aumento de consumo em uma grande parte dos produtos lácteos e uma outra parte que manteve o consumo. Queijo, creme de leite, por exemplo, e manteiga tiveram um aumento significante do consumo durante a pandemia. Nesse período da pesquisa, naquele período, a gente observou, a pesquisa não tratava do canal Food Service, mas a gente observava que existia naquele momento uma restrição de consumo grande de queijo, já que os queijos, principalmente os queijos industrializados, 50% do que é produzido no Brasil era vendido por esse canal de food service, ou seja, bares, restaurantes, lanchonetes similares. E a gente percebe que muito mudou na cadeia, muito leite que ia para queijeiras naquele momento foi para leite UHT, foi para leite em pó, e também aumentaram os consumos dos lares, ou seja, o consumo doméstico. Então, nós acreditamos que o leite e os derivados lácteos são produtos extremamente nobres, a sociedade brasileira aumentou o consumo nos últimos anos, mas a gente precisa aumentar muito, a gente realmente precisa ter um consumo per capita de lácteos maior, aproximando talvez de países europeus, que estão na casa do dobro do consumo brasileiro. Nós temos algo em torno de 170 litros de leite, considerando todos os lácteos, por cabeça, ou seja, por pessoa na nossa população brasileira. Nós visamos que isso pode ser trabalhado para chegar a 200, talvez até dobrar no futuro. Geraldo, outro desafio, e a gente tem que falar nesse Dia Internacional do Leite, é manter o produtor na atividade. Você já disse do risco de muitos produtores deixarem a atividade diante das dificuldades. Isso é possível? Tem políticas para isso, Geraldo? É possível, sim, Zaidan, e o Brasil precisa evoluir muito nisso. Nós não temos nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de subsídio, mas pior do que isso, nós não temos assistência técnica. Nós estamos falando de um país que tem quase 1.200.000
que produzem leite, em sua grande maioria de pequenos produtores. Então, eles estão muito desassistidos, nós não temos programas que incentivam e que viabilizem a permanência deles na atividade. O trabalho vem sendo feito lentamente, não é fácil você conseguir mudar uma cadeia gigante de um país continental e que tem os problemas que possui há décadas. Mas a gente não desiste, a Abraleite é uma entidade que batalha muito, são produtores de leite do Brasil inteiro filiados a essa instituição. Geraldo, muito obrigado pela sua entrevista. Geraldo Borges, presidente da Abraleite. Abraleite que agradece o canal do Boi e um abraço a todos que nos assistem. Sigo falando de leite, falando de mercado. Hoje é 1º de junho, Dia Mundial do Leite. E agora eu vou conversar com o Altamiro Barbosa, ele que é produtor de leite, coordenador da Câmara Setorial também no Mato Grosso do Sul. Altamiro, um prazer falar contigo, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, nesta segunda-feira, data comemorativa. Primeira coisa, parabéns para você, produtor de leite. Aliás, estendo esse parabéns aos produtores de leite de todo o país. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Muito obrigado por dar esse espaço aí para a gente poder falar um pouquinho de leite. A satisfação estar aqui no canal do Boi mais uma vez. A gente sempre que é demandado está por aí dando uma noção de como está a situação, principalmente a nossa situação local, a situação do Mato Grosso do Sul em relação aos outros estados, o que pode ser feito. Hoje, uma data especial, 1º de junho, 1º de junho se comemora desde 2001, uma instituição da Organização das Nações Unidas, através da FAO, para que se pudesse divulgar este produto, o leite, e a importância dele na alimentação mundial, principalmente na alimentação aí do produtor de baixa renda, do consumidor de baixa renda, né? As regiões mais pobres aí do planeta, né? As regiões da África, tudo, tem no leite, em algumas situações, o único alimento de qualidade disponível ali naquele momento que ele possa ser consumido. E o leite ele tem alguns fatores bem interessantes, que é a produção, o consumo dele, né, como na sua forma original, ele líquido, ali a produção do leite, você tem ali os subprodutos, o queijo, a manteiga e tantos outros, as bebidas lácteas que existem, os derivados. Hoje, o Brasil, como que ele se posiciona em relação ao consumo, tendo em vista aqui também o seu estado, Mato Grosso do Sul, em termos de consumo desses produtos que tem o leite ou os seus derivados aqui no país? O Mato Grosso do Sul, por ser um estado um pouco mais rural, vamos dizer, em relação aos outros estados da federação, tem um consumo de leite per capita, imaginamos, maior do que as outras regiões. Embora nós ficamos aí hoje, o consumo per capita brasileiro fica ao redor de 170 litros por habitante ano, considerando leite e derivados. Esta é a média anual de consumo. Isso quando se compara a outros países? Isso comparado, nós temos países que consomem 400, 600 litros por habitante ano. Então, nós não somos o maior consumidor. Nós temos países que consomem muito mais. Os próprios Estados Unidos consomem muito mais leite do que a gente, né? O que mostra também que tem um potencial de crescimento. Que tem um potencial de crescimento, exatamente. Isso demanda a diversificação de produtos, né? A oferta desses produtos com uma maior facilidade para o consumidor. E a conscientização também do consumidor, campanhas de marketing por parte aí da indústria do leite, dos segmentos envolvidos aí, para divulgar cada dia mais a importância do leite. Na outra ponta, a gente tem, acho que como todo setor hoje, nós temos um lado que defende, um lado que às vezes coloca empecilhos ou algumas razões para o não consumo, né?
Na própria medicina a gente vê isso, né? A gente vê um segmento da medicina que mostra todas as qualidades do leite que são necessárias para o ser humano. É interessante, e tem alguns segmentos que às vezes não são partidários das mesmas ideias. O que a gente coloca muito, Fabiano, é que o leite é um alimento que vem lá do Homo erectus ainda, né? Não é nem da nossa espécie. Então, será que isto, ao longo dos anos, teria algum mal à nossa saúde, sendo que ele é consumido por todos esses anos? E a gente sabe, ao longo da história, que ele vem como base da alimentação, né? Alguns historiadores dizem que nós só somos humanos porque nós consumimos carne e consumimos leite. Você falou muito bem, você falou da proteína, e é importante lembrar, vou fazer um adendo, você falou a respeito da alimentação, né? Tem algumas linhas da alimentação, da questão aí do equilíbrio, que apontam que o leite talvez não faça bem ao ser humano, né? É uma minoria, mas existe. É importante lembrar que atletas de alto e médio desempenho tomam cargas muito grandes de produtos, por causa da proteína, que é totalmente à base de leite. Totalmente, é um subproduto, né, mais um derivado do leite também, que os atletas usam, que é exatamente para aumentar desempenho. Exatamente. Tem estudos hoje que provam que o leite, ele substitui os energéticos, às vezes, que alguns atletas tomam aí, com uma propriedade muito maior, inclusive, do que o próprio energético aí, de benefício ali para essas pessoas que necessitam aí de um alto desempenho físico. Agora eu quero falar com você a respeito do que vem acontecendo. No Mato Grosso do Sul, especificamente, o seu estado, nós temos exibido algumas produções aí de subprodutos de leite no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo. São imagens de arquivo que o pessoal está acompanhando. Quero saber o seguinte, Altamiro, em relação ao que vem, como se vem se desenvolvendo a cadeia produtiva do estado. Há pouco tempo a gente falava por telefone e você falava a respeito de um pleito, teve uma reunião importante via internet com representantes do governo do estado, da cadeia produtiva, da Câmara Setorial, não teve participação da indústria, até onde eu sei, mas vocês falavam a respeito de questão de incentivo durante esse momento, né, que nós estamos, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vive do Covid-19, principalmente sobre os aspectos de tributação. Fabiano, o fato é, se nós pegarmos os gráficos de produção do Mato Grosso do Sul de 2015 para cá, nós reduzimos a nossa produção em 50%. Hoje nós estamos produzindo metade do que nós produzíamos lá em 2015. Causas, eu acho que diversos fatores a gente enxerga para que isso esteja acontecendo. O interessante é que o Mato Grosso do Sul tem uma cadeia de organizações públicas e privadas empenhadas em achar soluções, em desenvolver. Só que, assim, eu vinha discutindo na Semagro ainda com o secretário Jaime na sexta-feira. Nós não achamos ainda o caminho, qual é a fórmula que nós precisamos hoje para que o leite possa se desenvolver de uma forma que o Estado mereça e aproveitando o potencial que nós temos aqui, né? Nós temos todo um potencial de clima, de solo, de propriedades disponíveis para a produção, né? É importante frisar, eu vinha te falando no começo, a segmentação do leite, né? Então, hoje nós temos o grande produtor, o médio e o pequeno. O pequeno, muitas vezes, baseado na agricultura familiar, baseado na mão de obra familiar, principalmente, aquela propriedade de pequeno porte, os assentamentos rurais, onde a própria família se encarrega da mão de obra. Isso não gera custo, ele depende ali de ter os animais e de fazer o trabalho do dia a dia somente com a família. Esse pessoal, eles têm um custo de produção barato, porém, uma carência de assistência técnica, uma carência de tecnologia que faz com que as produtividades acabam sendo muito baixas.
O grande produtor, já ao contrário, ele tem toda uma tecnologia disponível, conhecimento, máquinas, genética animal, que é o suficiente, alimentação principalmente, que é o suficiente para ele implementar altas produtividades do rebanho, e ali ele consegue, com um faturamento alto, manter uma margem. E o médio, como eu estava te falando, que a gente vê que é o que está sofrendo mais hoje. Aquele produtor abaixo de 1.000 litros de leite por dia, que a mão de obra hoje, ele não consegue fazer só com a família, a mão de obra é cara, e então ele está nesse meio, sem achar ali o melhor caminho para manter a sua rentabilidade. Então, essa é mais ou menos a realidade nossa de Mato Grosso do Sul hoje. Como grandes produtores no Mato Grosso do Sul nós temos poucos, a cadeia produtiva acaba ficando, em parte, com esses médios, mas em sua grande parte no pequeno. Se você pegar, eu me lembro de um último estudo que foi feito, 92% dos produtores de leite do Mato Grosso do Sul produzem menos de 60 litros de leite dia. Então, você vê que é o pequeno mesmo, é aquele produtor familiar. E esse pessoal tem uma carência muito grande de assistência, de mão de obra, de conhecimento, uma carência cultural. E é possível também, as questões assim, os fatores, né, os parâmetros aí que acabam segurando a produção, a gente até conhece bem. É possível, num cenário como esse, melhorar, crescer aqui no Mato Grosso do Sul e também nos outros estados produtores do país? Perfeitamente possível, Fabiano. A gente está observando a região sul do país, principalmente Paraná, Santa Catarina, um crescimento da produtividade fantástico, porque este pequeno produtor que nós falamos daqui lá está conseguindo se tecnificar. Ele está tendo assistência, nós estamos vendo também, principalmente em Santa Catarina, a sucessão familiar, o retorno da família para a propriedade. No Mato Grosso do Sul, hoje, o filho do produtor de leite, ele olha o pai naquele sofrimento ali, ele fala, não é isso aqui que eu quero para a minha vida. Eu vou para a cidade, eu vou estudar, eu vou trabalhar no comércio, na indústria, eu vou arrumar uma outra formação que não esta daqui. O produtor lá de Santa Catarina, não, ele está vendo a família, embora no campo, vivendo bem, com uma qualidade de vida boa, ele fala, não, espera aí, eu posso ir para a cidade, me especializar nesta área que eu estou e voltar para cá. Então, isso tem acontecido e é um dos fatores que tem favorecido hoje a região sul. Ano a ano, a gente vê o crescimento dela aí na produção de leite. A ponto de o Sudeste, a região Sudeste, principalmente por conta de Minas Gerais, que sempre foi o maior produtor de leite, em poucos anos deve perder aí a posição para a região Sul. Tá certo, Altamir. E para encerrar a entrevista, que é sempre um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi, vale a pena produzir leite? Fabiano, vale a pena. Nós precisamos, como eu te disse, nós do Mato Grosso do Sul, precisamos achar o caminho para que isso possa se desenvolver como o leite merece aqui no estado. Como eu disse, nós temos hoje diversas entidades trabalhando. Vimos aí o nosso presidente Geraldo Borges, um abraço, Geraldo, um incansável defensor do leite, não só para o Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil todo. No Mato Grosso do Sul, especificamente, o núcleo dos produtores de Girolando, aí sob a presidência do Marcelo Real, tem feito um trabalho fantástico. Sindicato das Indústrias, na iniciativa pública, e a Semagro tem uma equipe muito bem especializada ali, que tem se destacado bastante, tem buscado o caminho. Ministério da Agricultura e Agro, todas essas entidades hoje têm trabalhado bastante no segmento. Eu acredito que isso, em algum momento, vai ser benéfico, o produtor vai receber a assistência, o conhecimento que ele merece, esse pequeno produtor, e a gente vai conseguir desenvolver. Os caminhos são árduos, a gente discute isso diariamente, seja com o governo, seja com a iniciativa privada, para achar o caminho. Você falou no início a questão da tributação, é uma demanda que já vem de algum tempo. Eu sou coordenador da Câmara Setorial Consultiva do Leite do Estado. Ela é encarregada de propor ações ao governo do Estado do que se fazer.
Então, a gente já identificou há algum tempo que existe uma inconsistência fiscal entre o produto produzido aqui e o produto que vem de fora do Estado. Isso foi levado já à Secretaria de Fazenda desde o ano passado. A Frente Parlamentar do Leite, que foi criada agora na Assembleia Legislativa, encampou também essa demanda para a gente achar a melhor forma, descobrir quais essas inconsistências, o que é possível fazer sem que a gente, claro, numa situação que nós estamos hoje, não tem nem como a gente chegar no governo e pedir isenção tributária de alguma coisa em função da situação. Mas o que a gente fala com eles hoje é a troca desta tributação, o que é possível fazer entre proteger o produtor local, proteger a indústria local, né, no sentido de desonerar a indústria local e aquilo que o Estado perde de arrecadação, que ele possa buscar isso naquele produto que está entrando, que está gerando mão de obra, que está gerando produção fora do Mato Grosso do Sul. Tá certo, Altamiro. Agradeço a sua participação. Um grande abraço a você. Obrigado, Fabiano. Eu gostaria de hoje, 1º de junho, Dia Mundial do Leite, dizer que por mais todo o sofrimento do produtor, todo o dia a dia que a gente tem passado aí, a gente hoje é sensível com a questão do coronavírus. Então, esta semana nós estamos numa campanha aí de doação de leite. Quem puder ajudar, na Rede Comper hoje, em todos os supermercados, tem lá a possibilidade de fazer a doação de 1 litro, de 2, da quantidade que você puder. Esses produtos serão destinados a alguns lares de idosos, algumas entidades aí que realmente necessitam. O Núcleo do Girolando, junto com o Silemes, com o Sindicato Rural de Campo Grande, com a Câmara do Leite e a Semagro, organizou uma grande doação por parte dos produtores. Nós estamos na expectativa aí de arrecadar em torno de 10 mil litros de leite. Esse leite vai ser industrializado por uma indústria aqui de Campo Grande, empacotado, e isso vai ser distribuído. Então, quem puder ajudar, a gente agradece. Maravilha, obrigado. Rede Compra no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, então você pode fazer essa doação também. Um grande abraço a você, um grande abraço aos produtores de leite, telespectadores aqui do Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial porque vamos falar de mercado financeiro daqui a pouco. Ainda temos a café para falar por aqui. Falamos de leite, vamos falar de café também, a mistura sempre dá boa. Daqui a pouco a gente fala um pouco a respeito de como vem se comportando o mercado. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. Vamos falar agora a respeito dos juros do Plano Safra. O Plano Safra deve ser lançado no dia 15 de junho. Sendo dia 15 de junho, outra data você vai acompanhar aqui pelo Canal do Boi. Vou aproveitar para conversar com o Walter Pulga também sobre mercado. Então vamos fazer o seguinte, Pulga. Vamos falar agora a respeito desses juros. Há uma expectativa muito grande de uma queda para a taxa de juros. Depois a gente fala sobre mercado financeiro e dólar. Como é que fica então, Pulga, essas taxas? O que está se falando sobre isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela insiste, junto ao Ministério da Economia, em uma redução linear de aproximadamente 25% em todas as taxas de juros dos diferentes programas de financiamento do Plano Safra, né? Ou seja, nós teríamos aí uma redução para os grandes produtores, né? Cairia para 6%, está em torno de 8% a taxa de juros anual, ela cairia para 6%. Caso, lógico, essa proposta seja aceita, né? Para médios produtores, ela tenta recuar de 6% para 4,5% aproximadamente. E no caso do Pronaf, para a agricultura familiar, ela tenta reduzir aí daquela faixa de 3% até 4,6% para 2,25% e para quase 3,5%. É a luta da ministra, é a reivindicação dela que encontra, lógico, resistência junto aos técnicos do Ministério da Economia. Porque eles consideram que, diante dos gastos e das despesas, não é possível atender todos os pedidos do agronegócio. Agora, está praticamente definido que o volume de recursos destinados a subsidiar os juros não vai passar de 13 bilhões e meio de reais, né? Ela queria ampliar para 13,5, mas provavelmente ficará aí nos 10 bilhões de reais, mesmo valor do ano passado. Isso, dinheiro do Tesouro Nacional para subvencionar os juros. Neste cenário, o que se depreende? Se depreende que agora, até o dia 15 de junho, o Plano Safra vai anunciar cerca de 220 bilhões de reais para financiamento do agronegócio, mais ou menos os mesmos valores
que nós tivemos no ano passado. Agora, a taxa mais alta para operação de custeio, que nesta temporada agora em 2019 e 2020 estava em 8 para grandes produtores, cairia, se a ministra for atendida, para 6%, mas fica muito abaixo ainda, né, do pedido do setor. O setor reivindicava juros médios de 3% ao ano para o agronegócio, o que será muito difícil de obter. Agora, há uma outra preocupação, aliás, um problema que foi apontado pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. É que o governo encontra dificuldades para convencer os bancos a reduzir o que eles chamam de CAT, né? Custo administrativo e tributário, né? Eles dobraram nas últimas 6 safras. Há uma reivindicação da CNA para que esses custos sejam reduzidos, porque esses valores são essenciais para a definição da taxa final de juros que é cobrada do produtor rural e, lógico, para o cálculo também de quanto o Tesouro Nacional terá de aportar para cobrir, na verdade, né, para subvencionar essa equalização de juros. Resumindo, ainda não há muita definição. Agora, tudo isso deve ser, clareado, vamos dizer assim, deve ficar claro ainda nesta semana, Fabiano, porque a perspectiva é de anunciar o Plano Safra até 15 de junho, porque ele passa a vigorar a partir de 1º de julho. Então, até lá, é preciso rapidamente definir essas taxas de juros. A ministra ainda não conseguiu uma redução no nível que os produtores desejam, mas ela avança e insiste numa redução linear de 25% nas taxas de juros, como eu disse, redução para todas as linhas de financiamento do agronegócio. Agora, o anúncio do Plano Safra, já se sabe também, vai ser feito com muito cuidado, sem a presença de entidades representativas do setor, de políticos, né? A data é uma meta, na verdade, 15 de junho, mas ela pode ser alterada dependendo da agenda do presidente Jair Bolsonaro. De qualquer modo, ainda há muito para definir o que deve ocorrer nesta semana, mas, a princípio, nada que aumente muito os recursos oferecidos pelo Estado para financiamento do agronegócio. Devemos ficar com mais ou menos o mesmo volume do ano passado, Fabiano. Tá certo, Pulga continua conosco, né? Até comentando aí um pouco, o que é justo é você ter uma taxa de juros aí para a agricultura, para a pecuária brasileira, dentro dessas novas taxas que estão sendo praticadas no Brasil, ainda mais pensando numa Selic que deve cair mais. Mas agora falando, já que está tudo ligado um assunto a outro, Walter Pulga, nós temos hoje o dólar vinha operando em alta mais uma vez, nós temos aquela movimentação, de novo, conflituosa entre Estados Unidos e China, agora foi a China que deu um passo interessante até para a nossa observação, porque suspendeu a compra de carnes e soja dos Estados Unidos e a questão política aqui no Brasil que acaba influenciando na moeda, também nos negócios. Como é que vem o mercado financeiro hoje? Olha, o mercado reage de modo negativo quando olhamos para o real por conta dos protestos deste domingo. Isso sinaliza para todos os investidores do mercado de câmbio e também do mercado de ações que há instabilidade política e isso é prejudicial para os negócios. Por isso, o real se desvaloriza frente ao dólar. Embora nós saibamos que a oscilação já era esperada nesse período mais difícil da economia mundial. A R$ 5,37 mais 68, o que nós temos é uma alta para o dólar de 0,70%. E há estimativas de que o dólar pode subir um pouco mais. De outro lado, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, tem frisado, tem insistido em repetir que há recursos para conter uma disparada no dólar. Mas é importante o produtor rural ficar de olho sempre nos números, porque eles podem mudar rapidamente diante dos problemas que temos vivido. Enquanto o dólar vem em alta, o que ocorre com a nossa bolsa? Na nossa bolsa, uma reação positiva, mais uma alta para a bolsa hoje, aos 88.695 pontos. Estamos muito longe daqueles 119 mil pontos de janeiro, mas é uma reação positiva. Nós já estivemos lá embaixo, estamos subindo. Alta de 1,5% agora para a Bolsa, mais uma alta para a Bolsa. E o que puxa essa alta para a Bolsa, entre as maiores altas, são empresas de transporte aéreo, porque a perspectiva de retomada da atividade econômica, de viagens de turismo e de negócios mais adiante, já sinalizam aí uma alta acentuada para papéis da Gol e da Azul, que são
negociados em bolsa. Vamos ao painel? Papéis da Gol e papéis da Azul sobem agora, olha, veja, é acentuado, sobe mais de 8%, 6%. Papel da Azul sobe também. CVC, aquela empresa que negocia pacote de turismo, também tem alta de mais de 5% agora. A Cosan, veja, Cosan, que trabalha com distribuição de etanol, né? Também tem uma alta positiva, uma alta acentuada. Movimento positivo em função da perspectiva de retomada da economia. Então nós temos aí movimento de alta na Bolsa provocado principalmente pela possibilidade de retomada dos negócios, os papéis estavam muito baratos e agora recuperam preço. Lógico, é muita especulação no mercado, ainda seria cedo para uma alta tão acentuada, mas o mercado trabalha com especulação e a expectativa é de que esses papéis dessas empresas, que sofreram muito agora nos últimos meses, tenham uma forte recuperação daqui para frente. O investidor está de olho em oportunidade. Produto barato, ações baratas, compra rapidamente e vem um movimento de alta. É o que nós estamos vendo aqui. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, uma boa tarde a você. Nós vamos agora trazer para você informações do mercado do café. Vamos dar uma olhada como é que vem as posições negociadas para o Arábica na Bolsa de Nova York, a referência para o café aqui no Brasil. Hoje vem com recuperação, mas você vê que os valores ainda são bem aquém daqueles que nós víamos há 4, 5 semanas. Posição de julho vem a 97 centes mais 65 a libra peso. Setembro, 99 centes mais 45. Posição de dezembro, $1, 1 cente mais 70. E março, $1, 3 centes mais 80 por libra peso são os negócios com café Arábica na Bolsa de Nova York. Vamos saber agora como é que vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Destaque aqui do Agricultura BR. Nós temos aqui posições vindo em queda neste momento. Tem entrada de safra vietnamita e aí você tem realmente preços mais baixos. Vão ficando bem abaixo de $1.200 no momento a tonelada. Posição de julho, $1.160 a tonelada, perde 0,77%. Setembro, $1.180 por tonelada. Novembro, $1.200 e janeiro, $1.219 por tonelada. São os negócios que eu trago agora com café robusta na Bolsa de Londres. O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, é a soma de todos os bens e riquezas produzidas. E teve, no primeiro trimestre, um recuo de 1,5%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entretanto, a agropecuária, no mesmo período, primeiro trimestre, subiu. E este é o assunto da entrevista com Felipe Serigati, ele que é economista da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e concedeu essa entrevista à jornalista Sara Kirchhoff. Vamos conversar então com Felipe Serigati, economista da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que já veio muitas vezes nos atender aqui presencialmente e hoje nos atende via Skype, então falando aqui de São Paulo também. Felipe Serigati, eu começo perguntando então sobre o PIB. Todo mundo já esperava esse encolhimento na economia brasileira agora no primeiro trimestre do ano, em função dos impactos, da pandemia, mas o agro, mais uma vez, responde aí positivamente dentro do PIB, né? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Pois é, Sara, infelizmente os números do primeiro trimestre do PIB brasileiro não vieram tão bons, mas isso era esperado, né? A economia brasileira encolheu, dependendo aí da referência que você olhe, 1,5%, se formos comparar com o quarto trimestre do ano passado, 0,3%, né, se a gente for comparar com o primeiro trimestre do ano passado, enfim. A economia brasileira ficou menor ao longo desse primeiro trimestre.
Esse encolhimento foi quase que generalizado entre os setores econômicos, a indústria encolheu, o setor de serviços encolheu, a única exceção foi justamente as atividades agropecuárias. Um motivo disso, entre outros, então, de fato, o universo agro tem apresentado um desempenho superior à média brasileira e não é de hoje isso. No caso desse primeiro trimestre, o principal fator que levou ao encolhimento da economia brasileira foi justamente todos esses desdobramentos associados à pandemia da Covid-19. E o universo agro brasileiro, principalmente atividades agropecuárias, atividades que acontecem dentro da porteira, tem apresentado desempenho superior, tem passado, na medida do possível, a sentir os choques menos intensos da pandemia. Diversas razões, De um lado, porque produz bens essenciais, principalmente alimentos, mas também a parte de fibras. De outro lado, não opera, o seu processo produtivo não se dá demandando grandes aglomerações, como acontece, por exemplo, em algumas atividades industriais e alguns segmentos do setor de serviços. Além disso, ela acontece de forma espalhada no país e não concentrada nos grandes centros urbanos. E acontece, naturalmente, em espaços abertos, ou seja, justamente em condições que são menos propícias para o espalhamento do vírus. Em outras palavras, boa notícia, as atividades agropecuárias, até o momento, passaram ali relativamente ilesas pelo problema da pandemia. Tá certo, Felipe. E aí, claro, a gente fala agronegócio e a gente está se referindo, evidentemente, à agropecuária, que inclui a pecuária, um setor importantíssimo aí também dentro desse PIB. Agora, falando do PIB da agropecuária, dentro dele, o grande destaque positivo foi a soja, Tem mais algum outro destaque positivo? Você falou do café. O café também se saiu bem aí nesse primeiro trimestre do ano? Justamente, Então, olha, os números positivos dentro das atividades agropecuárias foram praticamente generalizados, Então, com exceção de um problema ali no milho, notadamente na região sul, o que nós tivemos foi, de fato, uma safra de grãos boa. Nisso a gente pode incluir também os bons números do algodão e também acho que vale muito a pena destacarmos a produção de café, que também tem sido muito boa. E olha como a conjuntura também tem favorecido o universo agro. Em condições normais, então, o que o PIB está refletindo? O PIB está refletindo quantidade produzida, ele não está olhando para preço. Em condições normais, uma quantidade produzida maior, uma quantidade ofertada maior, pressionaria os preços para baixo. Porém, toda essa turbulência que nós temos visto na economia mundial tem feito com que as cotações aqui no Brasil em reais passassem a operar em patamares mais elevados do que estavam, por exemplo, no mesmo período do ano passado. Isso se deve, de um lado, aos movimentos da taxa de câmbio, que acaba favorecendo toda e qualquer commodity cotada lá fora, mas também merece destaque a dinâmica de alguns mercados, de alguns importantes compradores dos produtos brasileiros, e nesse caso, naturalmente, merece destaque o que nós temos observado com relação à China. E falando exatamente sobre isso, sobre as exportações, dólar e questão China, nesse caso a pecuária ela também aparece como um destaque bem positivo, Felipe? Exatamente. E aí acho que vale a pena, Sara, a gente destacar um detalhezinho, que o IBGE, ele não enxerga agronegócio, Então, nessa pesquisa do PIB, as contas nacionais trimestrais, nós não temos agronegócio. Nós temos atividades agropecuárias, aquilo que acontece dentro da porteira, e o restante nós vamos ter, por exemplo, indústria, inclusive a agroindústria. E nesse caso, é importante a gente destacar a atividade pecuária, ou seja, ali a criação dos nossos rebanhos, isso é computado pelo IBGE como atividade agropecuária. Agora, toda atividade de abate, frigorífico, processamento dessa carne é considerado como atividade agroindustrial. Em outras palavras,
Esse número, que é positivo do IBGE com relação às atividades agropecuárias, não está computando o bom desempenho, por exemplo, das nossas exportações de carne. Só está computando o reflexo desse bom desempenho que chega para o pecuarista. Perfeito, muito boa a sua explicação, viu, Felipe Serigati? Agora, para encerrar, falando do PIB de um modo geral, claro, a gente fala de um recuo no primeiro trimestre, o segundo trimestre deve ser também nesse cenário, mas tem muita gente, Fundo Monetário Internacional, muitos analistas de mercado, que acreditam em uma recuperação rápida na nossa economia a partir agora já do segundo semestre e com muito mais força no ano que vem. Qual que é a sua opinião e a sua visão sobre isso? Puxa vida, Sara, infelizmente eu não estou no campo mais otimista com relação à economia brasileira. Na minha percepção, nós vamos ver um segundo trimestre horrível, onde a contração da atividade econômica será mais intensa. O único setor que deve se salvar é, novamente, as atividades agropecuárias. Não acredito numa rápida recuperação ao longo do segundo semestre e acho que no acumulado do ano a economia brasileira terminará em campo negativo e não de uma forma leve, mas de uma forma bem intensa. E ao desagregar a economia brasileira entre seus principais setores, mais uma vez, o único setor que deve terminar, vamos dizer assim, com a cabeça para fora d'água, em campo positivo, é justamente as atividades agropecuárias. Para o ano que vem, você acredita em uma recuperação boa aí da nossa economia, passada essa pandemia, então, Felipe? Olha, vamos por partes, né? A base de comparação vai estar bastante deprimida. Então, quando a gente for olhar a taxa de crescimento da economia brasileira em 2021 comparado com 2020, esse número pode vir até robusto, porque a base de comparação vai estar muito estreita. Mas, se a gente for olhar em valores absolutos, pensando, por exemplo, situação no mercado de trabalho, contas públicas, rendimento ou remuneração média que chega nos domicílios, eu acho que essa recuperação pode levar mais tempo. Acho um cenário bom se a gente conseguir recuperar isso, por exemplo, dentro de um prazo de 18 meses. Mas acho que a gente não deveria ficar surpresos se, infelizmente, isso não acontecer. Tá certo, Felipe. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco, por esses esclarecimentos todos também. Obrigada e até a próxima, viu? Eu que agradeço o convite. Um grande abraço a todos. Da mesma forma. Esse foi então Felipe Serigati, economista da FGV Fundação Getúlio Vargas. É com vocês. Agora você vai ver um resultado de pesquisa muito interessante que mostra a utilização de consórcio forrageiro durante a entre-safra para a cobertura de solo. A reportagem você acompanha agora. A Embrapa Agrosilvio Pastoril tem desenvolvido pesquisa sobre consórcios forrageiros como opção na entre-safra com diversas espécies de gramíneas e leguminosas. Durante a entre-safra, a gente precisa aumentar matéria orgânica no solo, a gente precisa conter o avanço de plantas daninhas e preparar esse solo para a próxima safra. No entanto, este é o momento também onde as nossas fazendas mais voltadas para a pecuária e os sistemas de integração lavoura-pecuária sofrem com o final da estação chuvosa e nós vamos ter que atravessar um período seco, um período onde não há crescimento de pasto, especialmente nas nossas áreas de pastagem permanente. A utilização do consórcio forrageiro com plantio logo após a colheita da safra principal, que é a soja, possibilita o seu cultivo no mês de março e abril, ainda com volumes de chuva o suficiente para o seu estabelecimento. E com isso conseguir produzir uma grande quantidade de massa de forragem, que tanto pode ser utilizada para alimentar os nossos animais, bem como para produzir uma boa palhada e garantir a safra do ano seguinte. Aqui na Embrapa Agrosilvio Pastoril, a gente tem utilizado uma série de grupos de plantas na tentativa de explorar a diversidade multifuncional que existem nessas plantas. Existem algumas delas resistentes a nematóides, outras delas são com características de melhor valor nutritivo, algumas delas exploram áreas diferentes do solo, com sistema radicular projetado no solo de maneira diferente. Veja, a gente tem plantas com cobertura de solo com maior índice de área foliar, com menor,
E a junção de todos esses materiais é que vai trazer para a gente a possibilidade de explorar o solo em diferentes profundidades, trazendo diferentes características para que a gente possa contribuir com a melhoria dos nossos solos, com a construção de um perfil de solo em profundidades diferentes, ao mesmo tempo que a gente não permite que esse solo fique descoberto, evitando erosão, evitando o aparecimento de plantas daninhas. Nesse aqui, especificamente, a gente tem um consórcio de 4 plantas, né? Nós temos o guandu, o trigo morisco, a braquiária rosiziensis e o girassol. Plantas de diferentes famílias, né? Leguminosas, asteráceas, poligonáceas, que vão trabalhar no solo de maneira diferente, que vão produzir para a gente forragem em épocas diferentes. Então hoje estamos aqui no florescimento do girassol, há poucos dias o trigo estava todo florescido, e aí com o desenrolar desse período da entre-safra, nós vamos ter diferentes cenários ao longo do período seco. Em um desses ensaios que estamos avaliando a possibilidade de fazer um pastejo, 2 pastejos, 3 pastejos, ou mesmo de não fazer pastejo em uma dessas áreas, para que a gente veja o efeito disso na soja no ano que vem. Então são plantas diferentes com possibilidades de utilização diferentes. Além disso, uma das coisas em que temos estudado é a entrada ou não de um pouco de fertilizante nessa época do ano. É bem comum a gente, no período da entre-safra, não entrar com nenhum aporte nitrogenado. No entanto, sabemos que a entrada de um pouco aqui de nitrogênio ou potássio, mesmo nesse final da época chuvosa, pode aumentar bastante a produção de forragem nessa época que é a época mais crítica para a gente, especialmente aqui no norte do Mato Grosso. Viveremos os próximos dias com poucas chuvas e durante esse período qualquer tonelada a mais de forragem produzida nos nossos pastos pode ser o diferencial entre uma boa palhada ou não no ano que vem, entre um bom desempenho ou não nos nossos animais ao longo desse período. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Nos vemos logo mais às 16 horas no Agricultura BR, terceira edição. A todos uma boa tarde. Até lá!